Mas para compreender algo de Moisés, precisamos voltar na história, andar. Pensa lá no Egito, quando nós sabemos que ele foi colocado no rio, no cesto, a filha de Faraó recebe, cuida dele lá no palácio, e ele é criado como sucessor do pai, do Faraó, pai da filha, né? Seria então a mãe adotiva dele. Mas, como todos os lugares, há invejas. E ali os sacerdotes daquele invejas de um hebreu, que descobriram que ele era hebreu. Mas ele continua crescendo, né? Ele vai aprendendo a língua egípcia, ele aprende os costumes, ele é uma pessoa totalmente instruída. Só que há um momento ali que o Egito começa a perder terras, começa a perder cidades para o exército da Etiópia. A Etiópia começa a invadir o Egito. Lembrando que o Egito era a grande potência daquela época. Aí surge um dos sacerdotes, faz aquela mensagem dele para o rei, né? Dizem, tiram a sorte, eles oram lá nos seus deuses, e é indicado um homem, um único homem hebreu, para livrar o Egito das garras da Etiópia. Logo, o faraó percebe que é Moisés, o hebreu que ali era cuidado. Então ele pede para sua filha e declara Moisés como general do exército do Egito. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés já era um estrategista jovem. Você que tem chamado para liderança, para pastor, para diáconos, líderes, precisamos ter já estratégias. Então ele conhecia um lugar que ninguém passava por ali, irmãos, porque ele cortava caminho por algumas terras, mas tinham muitas cobras, cobras venenosas, cobras voadoras. Flávio Joséfo descreve assim, que aquelas cobras tinham um veneno mortal. Espécies que não existiam em nenhum lugar do mundo, mas ali existiam cobras. E a gente tem aquele ditado, né? Estou vivendo no ninho de cobras. Já ouvi muitas vezes alguém falando isso. Mas imagina viver num ninho de cobras, Rosana, nesse contexto. Mas Moisés passa por ali. O que ele faz? Ele conhece uma ave chamada ibis. Flávio Joséfo descreve que é uma ave grande, que os gregos conheciam. Ele só fala isso dessa ave, ele não continua o assunto. Mas ele captura essas aves, era uma ave domesticável. Ele captura, coloca em grandes gaiolas e vai até este local. Chegando ali, no local das cobras, ele solta as aves. As aves comem todas as cobras. Então ele passa por esta terra. Muitas vezes nós temos estratégias de Deus, nós que somos cristãos, por caminhos que nós vamos passar que outros não podem, porque não conhecem. Espiritualmente não visualizam, mas nós visualizamos e podemos passar. E ele passa, ele surpreende os inimigos. Lógico, né? Eles não esperavam que alguém fosse passar ali com milhares de soldados. Então ele começa a tomar todas as cidades de volta. Ele é chamado para o Egito, volta como grande vencedor, um general estratégico, um general de vitórias. Mas lembrando que ele sempre foi cercado de invejas. Então nós, quando estamos crescendo, seja lá na sua escola, se você der aula, seja no seu trabalho, na área profissional, na área espiritual, ministerial, nem sempre, nem todas as pessoas vão ficar felizes por você estar progredindo. Por isso tem que estar atento em oração, pedindo proteção e a guarda do Senhor.